O sexto governo veio para ficar e ficará enquanto o povo português quiser. Novembro de 1975. Portugal está dividido, mergulhado na desordem civil e militar. Aproxima-se o fim do processo revolucionário em curso. O Presidente da República, Costa Gomes, alerta para a iminência de uma guerra civil. É muito fácil a ideia de que para defender determinados princípios que julgamos que servem o povo e a Revolução Portuguesa, teremos que ir para uma guerra civil. Verdade ou exagero? Tudo apontava para que provavelmente íamos andar afetados uns aos outros. Portanto, essa situação está a complicar-se muito e as provocações intensificam-se em novembro. Os dias parecem horas, as horas, minutos. Os acontecimentos sucedem-se numa cadência alucinante. 9 de novembro, a manifestação de apoio ao governo provisório de Pinheiro de Azevedo foi interrompida por bombas de gás lacrimogéneo e disparos para o ar. Não tem perigo, o povo é sereno! O povo é sereno! É apenas fumaça! Dias antes, os emissores da Renascença na Buraca foram silenciados à bomba. A emissora católica estava ocupada pelos trabalhadores. A solução foi radical, mas os paraquedistas sentiram-se usados. Dado que a luta entre os paraquedistas se acudizou depois da destruição da Rádio Renascença, depois o chefe de Estado-Maior passou a esperar-se à disponibilidade essa que elas não aceitaram. Mais tarde passou os sargentos, mandou-os para casa para depois serem transferidos para o Exército e agora parece-lhe que quer cortar mesmo, nos quer cortar os vencimentos. Tudo isto veio criar um certo granel que o chefe de Estado-Maior talvez não tenha pensado bem, é que a força que nós temos é bastante maior do que a caneta que ele tem. Também as lutas sindicais sobem de tom. 12 de novembro de 1975, uma manifestação de trabalhadores da construção civil leva milhares até São Bento. Ali ficaram durante 2 dias. Os deputados da Assembleia Constituinte ficaram retidos. Nem o primeiro-ministro, Pinheiro de Azevedo, escapou ao cerco. Estou farto de brincadeiras, ok? Fui sequestrado já 2 vezes. Já chega, não gosto de ser sequestrado, é uma coisa que me chateia. Nos últimos dias, antes de 25 de novembro, aumenta a radicalização nas Forças Armadas, como documenta um juramento de bandeira de 170 recrutas do Regimento de Artilharia de Lisboa. Pela vitória da Revolução Socialista. Estava dado o mote. Na madrugada de 25 de novembro de 1975, o Conselho da Revolução dissolve a Escola de Paraquedistas de Tancos. Vasco Lourenço é designado comandante da região militar de Lisboa. Cai Otelo Saraiva de Carvalho. E aí o PCP aproveitou para convencer os paraquedistas que a solução para fazer frente à dissolução deles, que era serem integrados no COPCON, mas como o COPCON não tinha autonomia administrativa, tinham que ser colocados na região militar de Lisboa e depois serem atribuídos operacionalmente ao COPCON. E o Partido Comunista, através da sua célula clandestina dos sargentos paraquedistas, convence-os que se o Vasco Lourenço for nomeado para a região militar de Lisboa, ele não aceita essa solução. E eles fazem uma ação de força, não é um golpe de Estado. 1000 paraquedistas saem de Tancos para ocupar bases aéreas, o Estado-Maior da Força Aérea e o Regimento de Artilharia de Lisboa. Há muitas forças envolvidas nisto, não são só os paraquedistas. Quais são os objetivos concretos agora? O que é que se está a reivindicar neste momento? Pois, neste momento ainda não estamos na altura das reivindicações. Pelo menos há o pedido de demissão do General Moraes e Silva e de outros oficiais. Quer dizer, um dos objetivos será esse, evidentemente, mas a luta será muito mais ampla. Os estúdios da RTP são ocupados. São explicados ao país os motivos da revolta. As tropas paraquedistas decidiram ocupar revolucionariamente as unidades onde a repressão fascista dos oficiais sobre os nossos camaradas os impedia de se expressarem livremente. A chamada ação de força está nas ruas. O grupo dos 9, que integra oficiais moderados do movimento das Forças Armadas, informa o Presidente da República. Nós soubemos quem é que estaria por trás disso, informámos o General Costa Gomes, que era o Presidente da República, ele chamou primeiro o Major Costa Martins, que estava ligado ao PCP e que lhe terá dito
que efetivamente era o PCP que estava por trás. Ele chamou o Álvaro Cunhal e convenceu o Álvaro Cunhal a recuar. E o Álvaro Cunhal recua por duas razões. Estava convencido que os fuzileiros iam entrar no golpe dele e os fuzileiros mantiveram-se leais ao Presidente da República. E a segunda é que, confrontado por Costa Gomes, não terá querido ser um dos autores da declaração de uma guerra civil. Está aberto o caminho para os comandos da Amadora. São eles que avançam contra a revolta da esquerda militar, liderados pelo coronel Jaime Neves. Ver atraiçoar os ideais de 25 de Abril é que realmente levou-nos a nós, com uma determinação inquebrantável, a sermos nós a arrancar. Populares erguem barricadas em Lisboa para impedir a passagem dos militares. Estrategicamente, é decidida a passagem da emissão da RTP para os estúdios do Porto. Estão-me a fazer sinais, eu não sei se posso continuar. Talvez seja melhor explicar aos ouvintes que eu não posso continuar a falar por razões técnicas, é isso? Não posso continuar a falar por razões técnicas. Eu continuo daqui a pouco, não poderá ser. Os comandos assumem o controle de vários pontos estratégicos de Lisboa. A revolta é neutralizada. Limitei-me a ser o coordenador de uma equipa. Há uma figura que se destaca, Tenente-Coronel António Ramalhianes. Foi relativamente fácil porque estas unidades eram comandadas por oficiais com perfil militar. O IANES foi um instrumento importante porque tinha prestígio. Se nós não tivéssemos, provavelmente era esse o caminho que seguia. E a Guerra Civil, repare, se os Falcões têm conseguido aquilo que tentaram, que era usar a Força Aérea para bombardear os ralis, o Forte de Almada e os paraquedistas, a base de tanques, já no dia 27, e que tinha ocorrido lá enorme população civil, os esquerdistas todos, os cantores de intervenção, mulheres e crianças e não sei o quê, e eles quiseram bombardear os paraquedistas, porque os paraquedistas, não percebendo bem ainda o que estava a passar, toda esta teia de contradições e de pequeninas traições uns aos outros, não se renderam. Se isso tem acontecido, era a Guerra Civil. Nos dias seguintes, a 25 de novembro, o COPCON é dissolvido. O 6º Governo Provisório retoma funções. Então, Enes, mais uma vez, muito obrigado pela eficiência com que conduziu todas estas operações que tiveram para mim aquela consoladora satisfação de ver que você realizou as missões com o mínimo de perdas. Obrigado, Muito obrigado. Muito obrigado. 50 anos depois, Portugal sabe o que foi o 25 de novembro? Há acontecimentos que as pessoas não querem assumir. Continua a haver leituras do 25 de novembro, algumas que eu considero tapafúrdias. Eu, inclusivamente, quando estava a escrever as memórias, fui reler os livros do Pinheiro de Azevedo e do Pires Veloso. E em relação ao 25 de novembro, eu descobri uma teoria que é um golpe feito pelo Partido Comunista através do Melo Antunes e do Ramalhianes. Ernesto Melo Antunes, ministro dos Negócios Estrangeiros, uma das figuras mais discretas do 25 de novembro de 1975, mas que acabou por ter um papel central. Numa longa declaração proferida na RTP, logo no dia seguinte, integrou o PCP no processo político. Apesar da derrota da esquerda militar, Melo Antunes defendeu que o partido liderado por Álvaro Cunhal continuasse a ter um papel relevante na construção da democracia em Portugal. Partidos. Eu quero dizer neste momento, e isso considero muito importante, que a participação do Partido Comunista Português na construção do socialismo é indispensável. Quer dizer, mas há teorias para tudo e, portanto, eu conto aquilo que penso que aconteceu, por exemplo, sobre a ação da extrema-direita, coberta pelo chapéu dos 9, e que tenta um novo 28 de maio, e que não consegue porque nós evitamos, é confirmado o ano passado pelo Pacheco Amorim, que era o homem do MDLP, e que hoje é o vice-presidente, um dos vice-presidentes da Assembleia do Chega. Ele confirma, numa entrevista que deu o ano passado, que no dia 29 de novembro teve um telefonema com o Jaime Neves e em que o Jaime Neves disse: conseguimos alguma coisa, não conseguimos tudo, mas já conseguimos alguma coisa. Leituras diversas da história de uma data que continua a ser uma das mais controversas do processo democrático em Portugal.